Olá, muito boa tarde para você, boa terça-feira. O Telejornal NT Sul está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. Para além do visual, a ambiência hospitalar pode tornar a jornada do paciente mais leve, trazendo benefícios para usuários e trabalhadores. No Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, um trabalho desenvolvido pela própria equipe está fazendo a diferença. Uma chegada alegre no consultório já vai constituir um gatilho para um atendimento alegre, né? Para um acontecimento do atendimento, se o acontecimento é um encontro alegre. E ainda, nossa equipe visitou 7 praças de Cachoeira do Sul. O objetivo foi verificar as condições dos espaços públicos para lazer, os brinquedos, banheiros, os bancos. A reportagem revela a falta de manutenção e o mau uso também por parte dos usuários. Olha os bancos da Praça do Quebrado aí. Olha a sujeira, isso aí. Isso aqui, segunda-feira de manhã cedo, não dá para chegar aí, ó. Sujeira. Mas a culpa não é só da administração pública, a culpa também é do povo, né? No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a distribuição de renda. Dados apontam resultados positivos nos últimos 20 anos na área da saúde. O acesso ao Bolsa Família, ele tem algumas exigências. E exigências que teriam que estar feitas para toda a sociedade. Como, por exemplo, estar as crianças matriculadas em escolas e terem frequência. E hoje nós vamos receber ao vivo no NT Sul a advogada e professora Jane Berwanger, especialista em direito previdenciário. Nós vamos conversar sobre o acesso à aposentadoria e o que fazer para garantir mais segurança e dignidade aos produtores rurais na terceira idade. E você de casa pode participar com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp. Na tela o número para você, 51997697129. Pode mandar o seu áudio, um vídeo, uma foto, o seu texto, a sua pergunta para a professora Jane, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, que vai ser um prazer também colocar a sua participação na conversa. Nossas lives estão no ar também. Você pode escrever para a gente em facebook.com/TV Cachoeira e em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. No Hospital Criança Conceição, um trabalho está ajudando a amenizar os efeitos que o ambiente pode provocar nos pacientes infantis e também nos seus familiares. O objetivo é promover ações para tornar o atendimento mais humanizado. Uma metodologia desenvolvida pela própria equipe de profissionais do grupo hospitalar. O caminho que leva uma criança até o ambiente hospitalar para uma consulta ou tratamento é diferente. O colorido no chão imita as peças do jogo Tetris e é uma das intervenções. Do elevador parte o foguete e do rack de conexões surge o palhaço. E além da brinquedoteca, na recepção tem um painel sensorial e outros brinquedos. Os desenhos feitos pelos pacientes estão na galeria e num dia especial ficaram registrados nos azulejos do corredor. As instituições de saúde infantil buscam metodologias acolhedoras. No Hospital Criança Conceição, essa ideia foi ampliada. A gente começou a pensar todo o trajeto do hospital, que a criança faz no hospital, baseado em conceitos como de Milton Santos, por exemplo, que fala sobre os errantes, né? Então, a gente construiu um pensar sobre o cuidador errante, como é que é essa errância da criança por dentro do hospital e tal. E aí a gente começou a fazer intervenções neste trajeto, sempre pensando o hospital como um grande cubo branco, como um curador pensa uma exposição artística. O ser humano é uma obra de arte, na verdade, né? Então, nada mais justo da gente pensar como é que a gente quer que a criança seja recebida aqui e as sensações que ela vai tendo desde a chegada até o encontro com o cuidador que vai estar tratando dela. Diego é fisioterapeuta de formação e trabalhou na UTI pediátrica. Ele também é bonequeiro, faz e manipula bonecos para apresentações. E dessa experiência surgiram novas propostas adequadas às crianças que estavam nos leitos. Assim, com imaginação, a luva se transformou.
Ao se tornar gerente de administração, o que ele denominou como expografia do cuidado ganhou outros setores, espaços e objetos. Isso aqui é um trabalho minucioso de uma ONG de Caxias, em que eles colocaram nos bonecos as roupas que os pacientes usam aqui. Todo mundo que pensa em uma exposição artística tem um momento que tu tem que montar o projeto expográfico da exposição. Então, é um pouco o que eu tento aqui, montar um projeto expográfico para um hospital. E aí, por isso que eu digo expografia do cuidado. Porque ao invés de eu estar somente instalando obras de arte aqui ou convidando um artista, que também é de se pensar, o Encore em São Paulo tem o Espaço Marisa Monte lá também, que é muito bonito, mas de pensar então, expografar esse hospital de maneira que a gente consiga acolher melhor a criança que vem aqui. Efeitos para as crianças e os adultos. Para eles, né, se entreter, né, ter alguma coisa para fazer, né, porque vem, só quero ficar no colo, pelo menos ver as coisas coloridas, os desenhos, fico sentado, brincando. Olha a cara deles prestando atenção. Isso aqui chama bastante atenção deles, né? Ele fica tipo assim, ó, fica cuidando, observando tudo. E ajuda muito, né, para eles, né, porque daí incentivo mais, daí não fico com medo, né, de contar com os médicos, né. Mas, para mim é ótimo aqui. Outras intervenções estão planejadas para as próximas semanas. São adesivos em forma de van nos nossos carrinhos dos nossos higienizadores e dos trabalhadores que levam roupa. Para as crianças ter essa sensação de que tem vans cruzando por dentro do hospital, nos caminhos aqui do hospital. Uma chegada alegre no consultório já vai constituir um gatilho para um atendimento alegre, né? Para um acontecimento do atendimento, se o acontecimento é um encontro alegre. E é um carinho que faz toda a diferença, né? Você imagina uma situação de doença, de alguma apreensão, de alguma angústia por aquilo que está acontecendo com a criança. Então o clima já vai mudando ali, muda o ânimo da criança, o pai e a mãe já ficam também um pouquinho mais tranquilos. Muito bom ver essa iniciativa, que ela siga firme e que possa ser replicada também em outras casas de saúde Brasil afora. Me responda uma coisa, falta energia frequentemente aí na sua casa? E quando, como a gente diz, quando falta a luz, volta assim rapidamente ou fica muito tempo sem? Pois olha, a Assembleia Legislativa publicou ontem no Diário Oficial a promulgação da lei que prevê indenização a quem ficar mais de 24 horas sem luz. Isso vale para o Rio Grande do Sul. Com a promulgação, a lei já está valendo. Já está valendo a lei que prevê indenização pelas concessionárias de energia elétrica que deixarem os consumidores por mais de 24 horas no escuro. Essa lei foi promulgada pela Assembleia Legislativa depois que o governador Eduardo Leite silenciou sobre o tema, não vetou e também não promulgou o projeto de lei aprovado por unanimidade ainda em junho deste ano pela Assembleia Legislativa Gaúcha. A indenização vai ser concedida àqueles usuários que ficarem por mais de 24 horas sem o abastecimento de energia e será compensada na conta do mês seguinte ao do desabastecimento. A gente mostra na tela uma cartelinha aí que aponta como será feita essa compensação. Interrupção de até 24 horas não gera indenização. Já a interrupção de 24 a 48 horas garante uma indenização que equivale a 10% do valor de consumo médio registrado na conta de energia. De 48 a 72 horas, a indenização equivale a 30% e acima de 72 horas, a indenização alcança 50% do valor de consumo médio. Para o cálculo da indenização, será considerada a média dos últimos 6 meses de consumo de cada uma das residências. Para exemplo, a gente pode utilizar um consumo mensal médio de R$ 300 de energia elétrica e um ressarcimento pela falta de energia por um período de 24 a 48 horas corresponderá, então, a R$ 30. A lei estipula que a indenização será descontada na fatura seguinte, como eu já havia informado, e são consideradas, para efeito dessa lei, a suspensão de abastecimento por motivo de falha técnica, manutenção programada ou emergencial, desastres naturais ou quaisquer outras circunstâncias que deixem o consumidor de energia elétrica no escuro. Retorno contigo, Daniel Nunes, no estúdio.
Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Agora vamos acompanhar se haverá, de fato, cumprimento dessa nova legislação aqui no Rio Grande do Sul. Então, havendo aí esse descumprimento, tem que haver a multa e essa indenização aos consumidores. Gente, manter os espaços públicos em bom estado é um dos grandes desafios enfrentados por qualquer administração municipal. Em Cachoeira do Sul, essa realidade não é diferente. As praças, que deveriam ser locais de lazer, espaços para encontro, para convivência, para comunidade, enfrentam problemas que vão desde a falta de manutenção básica até o vandalismo. O Bernardo Miller percorreu as praças centrais da cidade para ver de perto como está a situação de cada uma e como a população avalia as condições. Elas presenciam o dia a dia da população, o vai e vem dos passos mais lentos até os mais rápidos. Você passa por ali e talvez nem imagina o que ela já viu durante o dia e também à noite. Essa breve metáfora é a introdução desse conteúdo voltado para as praças públicas centrais de Cachoeira do Sul. A nossa reportagem circulou por elas para verificar de perto a situação desses espaços tão importantes para a qualidade de vida da população. O que encontramos reflete uma combinação de abandono, desgaste do tempo e, em alguns casos, uso inadequado por parte da própria comunidade. Focamos na situação estrutural das pracinhas, dos banheiros e toda a parte decorativa e peculiar de cada praça. A nossa visita às praças de Cachoeira do Sul começa aqui, na Liberato Salzano, em frente à Prefeitura Municipal. Essa pracinha aqui é muito utilizada durante os finais de semana pela criançada, quando os pais trazem eles para aproveitar a estrutura aqui dos brinquedos. E a gente mostra um pouco como estão esses brinquedos, como está toda a condição para receber essa demanda que cresce principalmente durante o final de semana. O fato positivo dessa pracinha é o cercamento. Em termos gerais, os brinquedos estão em condições de uso. Há um balanço estragado ali, um desgaste de alguma estrutura. A conservação do local é primordial. A Praça Liberato Salzano é uma unificação com o Chateau e também a Praça Baltazar de Bem. Espaços públicos que marcam a identidade de Cachoeira do Sul. Quem passa por ali relembra a conservação que era no passado. O senhor costuma passar muito aqui pelas praças de Cachoeira do Sul, principalmente essa? Sim, aqui é o meu trajeto de eu sair de manhã, fazer minhas caminhadinhas. E qual a sua avaliação sobre a estrutura da praça aqui? Ela sempre foi muito bonita, hoje ela está um pouco meio tirada, né? É. Falta muita coisa para ser revestida, essa fonte das águas da Sante aí. Eu sou funcionário público, me aposentei há 14 anos atrás, e meu serviço também fez parte disso aí. Eu pintava, eu limpava a fonte e a gente fazia um serviço manual, né? E sempre foi uma coisa bem bonita, né, cara? Ela tá um pouco meio tiradona. Pessoa de idade, pelo menos, que sai na rua, né, cara? E depende de um banheiro, chega aí às vezes não tem condição de chegar. O banheiro talvez seja o reflexo de cada praça. A situação é precária em praticamente todos os banheiros públicos. A higiene é até mantida pelos funcionários, porém o vandalismo acaba com a conservação de cada espaço. Na Praça Borges de Medeiros, a da Caixa d'Água, as portas foram arrancadas. Acho que tem muita coisa para fazer na praça. Tem árvore para a gente tirar, que está seca, né? Tem as bancadas, estão tudo um pouco danificadas. Então acho que está faltando conservação. O pessoal danifica, tem muitos vândalos aqui em Cachoeira. A gente comprou tinta e pintou aqui, sabe? Nós pintamos no amarelo aqui. E essas coisinhas ali, tudo foi dali do escritório, que fez aí. Tu vê essas caixinhas bonitinhas que tá aí nas pés das árvores? Tudo foi ela ali, tudo particular. Então, o nosso banco tá assim, ó, tá tudo meio assim, ó. Aquele outro ali tá danificado, então tem umas coisas que precisa fazer. O pessoal usa muito a pracinha no final de semana? Uso bastante, até dia de semana. Às vezes estão jogando bola ali na cancha e tal. Uso. Criança vem pra ali, mas tem umas coisas lá, sempre que meio caindo, então tem coisa que tem que ser, acho que tem que ser reparado, tem que fazer.
A Praça Honorato de Souza Santos talvez seja o espaço público mais visado pelo Executivo no viés de intervenções e melhorias. Está tramitando dentro da Prefeitura uma ampla reforma no local. A pracinha mantém o padrão das outras, com alguns brinquedos a mais, e a cobrança também por mais cuidado. Qual a tua avaliação sobre a estrutura da pracinha, da praça, talvez não só aqui da Praça Honorato, como em outras que a senhora vai? Eu tô achando assim, ó, que tá muito quebrado os brinquedos, muito quebrado, muito assim, ó, tá desdeixado. Agora tá arrumado aqui, tá cortada a grama, né, mas fica um lixo, um lixaredo. Aquela ali da caixa d'água também é outra que tá muito atirada. E muito animais, né? Leva animais para fazer sujeirada nas coisas assim, ó. Eu nem levo mais ele quase lá naquela praça ali. Você vem aqui mais? Eu venho mais aqui, tá tirado, tá quebrado os brinquedos, né? Mas dá para trazer ele, porque é perigoso, né? Às vezes assim, criança se machucar, né? Alguma coisa, né? Mas questão de banheiro. Terrível, né? Banheiro aqui não dá para ir. Deus livre aquele banheiro ali. Relaxamento assim, ó, que eu nunca vi. Aqui a gente que trabalha aqui e bem dizer, viu essa praça crescer. Cada ano é uma promessa nova de modernizar, de arrumar, de organização, mas a gente nunca vê evolução nisso. Muitos chegam aqui e perguntam, até com criança, chegando com criança aqui apertado, aonde é que é o banheiro? Quando eu digo que é lá, nem vai. Prefere pagar numa loja ou ir numa loja da proximidade do que ir no banheiro público. E quanto à limpeza, então, deixa a desejar a iluminação pública, as árvores mesmo que precisa ser podada ou retirada há muitos anos, e não é feito isso. Segundo o encarregado pelo banheiro, a limpeza é feita 3 vezes ao dia. O grande problema é à noite. Sem essa pessoa ali presente, alguns vândalos depredam o espaço. A revitalização da praça é necessária para devolver à população um ambiente seguro, acolhedor e digno. Mais afastadas estão as praças Senhorinha Pilar Soares, a Praça da Soares, Floriano Neves da Fontoura, no bairro Santo Antônio, e Reinaldo Feldman, a Praça do Cândida. Elas são menores, mas com importante valor para os moradores do entorno. A Soares hoje é a mais frequentada de Cachoeira do Sul, com a melhor estrutura, melhor higiene e um ponto de encontro da juventude do município. Recentemente, tornou-se um dos destinos mais procurados pelos praticantes de caminhada. Qual a sua avaliação da estrutura, por exemplo, aqui da Praça da Soares? A Praça da Soares esteve bem pior. Hoje, melhorando a iluminação, foi colocada a pista aí. Então tem bastante gente que desloca de outros bairros para fazer as caminhadas e corrida aqui. Uma coisa que pega muito aqui é a falta de banheiro, né? O pessoal acaba reclamando. Isso aí vai ser resolvido, não pode resolver de uma vez só, tem resolvendo aos poucos. A Canhada, a Praça da Santo Antônio, é o espaço ideal para se refletir. Não há tantos atrativos. É para quem gosta de um momento de silêncio a céu aberto. Tu costuma passar por aqui, frequentar? Frequento bastante. Eu vim buscar meu irmão, aí eu vim aqui com ele às vezes. O que tu acha da estrutura aqui da praça? A estrutura? Não tem muito brinquedo para ele brincar, então... A limpeza, na tua avaliação, tá boa? Não, né? Porque tem muito lixo no chão, o pessoal fica jogando lixo no chão. Então não tá muito boa. Tu acha que a culpa, talvez, a praça não se manter limpa é um pouco por conta do desleixo das pessoas mesmo? Sim, eu acho. Na praça ao lado da Escola Cândida, há um histórico bem complicado de ocupações das áreas voltadas para as crianças. Inclusive já fizemos uma reportagem contando essa situação complicada. Quando visitamos o espaço, o cenário era o oposto. Crianças brincando com os responsáveis, fazendo jus ao sentido real dessa área pública. E agora a Praça José Bonifácio, a maior da cidade, localizada aqui no centro, histórica, muito por conta da fonte das águas dançantes. Mas como é a maior, também é que apresenta os grandes problemas. Isso a gente conta a partir de agora. Seu ambiente acolhedor a torna um símbolo do cotidiano cachoeirense, porém está mal cuidada. Quem está ali todos os dias relata isso e a gente percebeu no momento das gravações. Vai no banheiro aqui, já dá uma olhada.
Já tira uma noção desse banheiro aí. Olha os bancos da praça do quebrado aí. Olha a sujeira, isso aí. Isso aqui segunda-feira de manhã cedo, não dá para chegar aí, ó. Sujeira. Mas a culpa não é só da administração pública, a culpa também é do povo, né? Do povo. Porque tem umas lixeiras, eles não colocam de lixo na lixeira, eles colocam no chão, tá? Pode chegar segunda de manhã, que isso aqui é um lixo total. É garrafa PET, é tudo que é coisa tirada aí. E o banheiro tá detonado, né? Porque estragaram tudo, né? Então o cara vem e limpa aí, o funcionário da prefeitura, vem e limpa, mas não adianta, né? A população não ajuda em nada. Você acredita que a população é que depreda? A grande parte da culpa dessa depredação é da população. Com certeza, tem. Mas rapaz, isso aí as portas tudo quebradas, é vaso quebrado, não tem mais água, caixa d'água, isso destrói tudo. Então a culpa é da população. É uma falta de educação total. E a gente vai querer botar guarda 24 horas para cuidar de um banheiro, tio. Uma coisa inadmissível, né? O relato que o Regis, taxista, aqui comentou, se comprova com essa estrutura aqui. A gente vai tentar subir primeiro com a escada bastante ruim. Precisa ter cuidado. E é bem claro que alguma pessoa utiliza esse espaço aqui para dormir, se alimentar, diante de todos os rejeitos que aqui se encontram, impossibilitando que uma criança tenha acesso a esse brinquedo. Algo que também precisa ser alertado aqui na Praça José Bonifácio é esses galhos que caíram das tipuanas aqui no entorno. E aqui muito próximo a um dos brinquedos que poderia estar sendo utilizado por alguma criança no momento. Isso também é um dos problemas aqui no entorno dessa praça central da cidade. O que vocês avaliam aqui da praça? Mal cuidado. Queda de árvore, dia de chuva aqui é um perigo, né? Ali a queda de galhos aí. Sempre que chove um pouquinho mais, a gente que passa por aqui vê galhos caídos, às vezes galhos graúdos, grandes. A ocupação de praças e espaços públicos por pessoas em situação de rua é uma realidade presente em muitas cidades, incluindo aqui Cachoeira do Sul. A presença constante dessas pessoas, muitas vezes em condições precárias, pode afastar famílias. O que vale é o acolhimento dessas pessoas com a preservação dos espaços para o lazer infantil. A gente tem muitos brinquedos aí que já estão deteriorados, alguns oferecendo risco para os usuários, inclusive, e a gente está fazendo essa retirada. Com relação a banheiros, a gente tem um horário limítrofe entre 8 e 17h30 que os servidores têm responsabilidade de fazer a limpeza e o cuidado da limpeza desses banheiros. Mas a gente sabe que não fica limitado a esse horário o uso dos banheiros, principalmente das praças centrais. Culturalmente, o brasileiro não tem esse cuidado com a coisa pública, então basta ir em qualquer banheiro de praça pública, não só aqui de Cachoeira, como de outras cidades também, para ver que o uso ele não é bem feito. Então tem porcelanas quebradas, pichações, depredação, o próprio mau uso dos locais. Então é um trabalho muito grande e muito difícil que o servidor público tem para manter esse local como a população merece. Então, a gente está avaliando já desde o começo do governo um processo de terceirização, que é um processo de custo-benefício melhor e também para que a gente possa entregar um produto de qualidade. Com relação à zeladoria das praças, ao cuidado em geral, a gente está em fase final aí de licitação. Né? Essa semana deve ser lançado o pregão eletrônico para a contratação da empresa que vem substituir a anterior, que abandonou o contrato, para que a gente possa retomar e manter a limpeza e a organização das praças, com corte de grama, com varrição e manter isso adequado para os cachoeirenses. Esse é um grande desafio, né? Historicamente, Cachoeira do Sul tem tido problemas com as suas praças e o problema está aí para ser resolvido, porque, ao fim e ao cabo, espaços públicos são necessários para as crianças, para a confraternização, para esses contatos de famílias aos fins de semana, para quem reside na zona urbana aqui especialmente. Então, esses espaços precisam estar em perfeitas condições para que possam receber as pessoas, a população. E aí no seu bairro, porque a gente já está recebendo aqui mensagens também da audiência, como é que está a situação das praças? Porque o Bernardo percorreu algumas praças mais centrais de Cachoeira do Sul, mas a gente sabe que existem outros espaços públicos, outras praças no entorno aqui de Cachoeira do Sul, nos bairros. Como que está a sua praça? Manda mensagem para a gente no WhatsApp, já a gente põe no ar.
Gente, os vereadores aprovaram por unanimidade a autorização para que a Prefeitura de Cachoeira do Sul compre uma casa que vai servir para sediar a unidade de saúde do bairro Fátima. O projeto foi votado na sessão ordinária de ontem. A edificação fica na Avenida João Neves da Fontoura e vai ser comprada com recursos próprios da administração municipal. O investimento é de R$ 480 mil. Atualmente, a estratégia de saúde da família do bairro Fátima atende cerca de 4 mil moradores da região, mas compartilha um espaço físico com outra unidade que fica fora da área de abrangência e isso dificulta o acesso da população e também sobrecarrega os serviços. Vamos ver mensagens da nossa audiência? WhatsApp na telinha para você de casa participar. Vamos ver quem fala com a gente aqui. Viviane Vasconcelos está participando, já mencionando o tema da reportagem do Bernardo Miller sobre as praças. Aqui no bairro Noêmia, perto da Escriu, tem uma pracinha que as crianças adoram brincar. O local está jogado, sujo e sem nenhuma manutenção. Dá pra gente ver aí o mato alto, né? Os brinquedos ali no meio dessa sujeira toda. Resumidamente, não dá para utilizar o espaço. Obrigado, Viviane, pela tua participação e pela foto. Rosélia está participando. Estou acompanhando minha irmã, que está em atendimento no Hospital Santa Clara, e gostaria de agradecer ao setor de transporte e fazer aqui um elogio ao motorista Murilo pela gentileza com todos. Parabéns, és um profissional exemplo a ser seguido. Muito bom, Rosélia. Obrigado pela participação, um abraço para o Murilo, para a irmã da Rosélia, que está em tratamento. Muito importante essa atenção por parte de todos, do motorista, inclusive, que faz esse deslocamento. Obrigado, Rosélia. A Daiane está participando e dizendo aqui o seguinte: nossos cachorros sumiram hoje cedo na Vila Militar, bairro Santo Antônio, Fátima. Um labrador preto, idoso, que usa medicamentos, e uma cadela pastor alemão foi operada há pouco tempo, também está tomando medicamentos. Então, se alguém ver aí estes dois animais pelas ruas de Cachoeira do Sul, que são os cães da Daiane, você de casa pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem no nosso WhatsApp. Vou pedir para a produção só colocar mais uma vez na telinha aí o número do WhatsApp, 51997697129, e a gente repassa aqui a informação para a Daiane. Intervalo agora e na volta tem o quadro Opinião aqui no NT Sul. Hoje o Francisco Bastos fala sobre a distribuição de renda. Dados apontam resultados positivos nos últimos 20 anos na área da saúde. O acesso ao Bolsa Família, ele tem algumas exigências. E exigências que teriam que estar feitas para toda a sociedade. Como, por exemplo, estar as crianças matriculadas em escolas e terem frequência. E nós vamos receber ao vivo aqui no NT Sul a advogada e professora Jane Berwanger, especialista em direito previdenciário. Nós vamos conversar sobre o acesso à aposentadoria e o que fazer para garantir mais segurança e dignidade aos produtores rurais na terceira idade. Nós voltamos em 30 segundos aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia. Bom, você acabou de ver aqui já a nossa câmera ao vivo na nossa tela, pois a gente vai dar mais uma olhadinha agora nessas imagens. Dia que amanheceu bonito aqui em Cachoeira do Sul, com sol, uma névoa hoje ao amanhecer, uma certa cerração, mas o predomínio é do sol, céu claro ao longo do dia, sol predominando, mas a temperatura não está assim subindo muito não. Tivemos um amanhecer bastante frio e na previsão do tempo a gente confere mais informações sobre o dia de hoje e também os próximos dias aqui em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Terça-feira em Cachoeira do Sul começou com frio, com cerração em áreas mais baixas e com a presença do sol. A previsão ao longo do dia é de tempo bom, mínima 5 graus e máxima 19. Quarta-feira deve seguir com o sol entre nuvens e um pouco menos frio pela manhã, mínima 8 graus e máxima 21. Quinta-feira, aberturas de sol podem ocorrer, mas deve ter uma formação de nuvens um pouco maior e a temperatura sobe menos que nos dias anteriores à tarde, mínima 8 graus e máxima 15. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O amanhecer teve neblina e nevoeiro em muitos pontos do Rio Grande do Sul.
mas logo se dissiparam, dando lugar ao sol, como a gente vê nestas imagens de Porto Alegre, hoje de manhã. A terça-feira teve temperaturas negativas e geada em diversas regiões do estado gaúcho mais uma vez. Mas à tarde já vai ter temperaturas mais agradáveis na maior parte das cidades. Nos próximos dias, o frio perde intensidade. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Também 20 em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 19 graus. Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas na tarde de ontem no bairro Medianeira, aqui em Cachoeira do Sul. Durante a ação foram apreendidas 9 porções de maconha, 2 porções de cocaína e um aparelho celular. Após o registro da ocorrência, a suspeita foi encaminhada ao Presídio Estadual de Rio Pardo. Na mesma tarde, a Polícia Civil também cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Na operação foram apreendidas 2 espingardas, calibre 12, uma pistola, calibre 380 e 15 munições. Hora de mais recadinhos da nossa audiência. Vamos de imediato para a nossa telinha. Número na tela para você também mandar a sua mensagem, participar com a gente. Já destaco, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aposentadoria, especialmente o acesso a esse benefício por parte de quem vive, trabalha no campo, agricultores, produtores rurais. Então você de casa tem dúvidas sobre o assunto? Já vai mandando sua pergunta para a gente, tá bom? Na telinha, a Maristela está participando. Creio que nas praças teria que ter guardas e a população ajudar a cuidar, não deixando seu lixo no local, diz a Maristela, sobre a reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho, mostrando o que acontece nas praças centrais aqui em Cachoeira do Sul e nos bairros isso também termina acontecendo. Obrigado, Maristela, pela tua sugestão. O Everton da Silva está participando. Ele diz aqui que discorda do secretário que em outras cidades os banheiros não são bem cuidados. Santa Cruz dá gosto de entrar nos banheiros públicos, muito limpo. O banheiro da Praça Central de Santa Cruz tem até espelho, funcionário o dia todo cuidando, mantendo limpo, argumenta aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação. E a gente segue aguardando agora, então, esse pregão eletrônico para a seleção de uma empresa que vai cuidar aí da estrutura das praças e também essa ideia de terceirização para cuidado especialmente dos banheiros, né? Quem mais? Mais um recado, Dagmar. Quanto às praças, esse povo sem educação que são culpados, diz ela aqui. Aí os educados pagam por eles. Tem de haver multas, só assim irão colaborar. Não adianta só culpar o prefeito, diz aqui a Dagmar. Obrigado, Dagmar, pela tua participação, tratando também desse assunto importante, que são esses espaços públicos relacionados ao lazer, algo tão importante para todos nós, né? Amigos, está na hora do nosso quadro Opinião. Sempre às terças-feiras aqui no NT Sul, a participação de Francisco Bastos, trazendo sua opinião sempre atualizada, conectada com aquilo que acontece na nossa sociedade. E ele traz hoje um assunto igualmente importante, que é a questão de distribuição de renda no Brasil, acesso à renda a muitas famílias. Para dar um exemplo prático, a questão do Bolsa Família. Um estudo foi feito recentemente e demonstrou que houve melhora na saúde no nosso país e uma melhora relacionada diretamente a essa questão da distribuição de renda. Vamos conferir. A distribuição de renda para as pessoas mais necessitadas no mundo todo não é um processo muito simples de ser aceito pela sociedade, por parte da sociedade, por alguns segmentos. Isso acontece porque parte-se do princípio, algumas vezes, de que essas pessoas elas estão nessa situação porque não foram buscar uma mudança de vida. E atinge, naturalmente, quando tu vais perceber quem são essas pessoas, elas estão num meio extremamente precário de vida, sem nenhuma condição de moradia, de alimentação, analfabetos e sem saneamento básico e outras coisas básicas para uma vida digna. E aí o Estado, como é seu papel, ele tem que intervir e faz essa intervenção através de políticas públicas. Aqui no nosso país, nós temos desde o governo Fernando Henrique Cardoso
essas políticas, esses programas, as famosas bolsas. E a que recebe maior, digamos, crítica é o Bolsa Família. O programa Bolsa Família que atinge milhares de brasileiros e que ela vem se transformando numa política permanente, o que é positivo. Isso não invalida que tenhamos as críticas, como exemplo que acontece em outros países também aqui, e vindo basicamente de segmentos em que não tem essa ideia, não imaginam como é que essas criaturas vivem, em que condições vivem, até porque nunca passaram por isso. Esse é um ponto que tem ali, de que possa existir alguém que amanheça o dia e anoiteça sem a possibilidade de um alimento, por mínimo que seja. Mas isso existe, isso é real. E agora nós tivemos, recentemente publicado, um trabalho em que analisou os 20 anos do Bolsa Família em relação a indicadores de saúde. Foi promovido, foi protagonizado por uma instituição internacional independente de qualquer governo, e esse trabalho publicado na famosa revista The Lancet, que é uma publicação mundial com artigos científicos da área da saúde, portanto com embasamento científico. E o que trouxe esse trabalho? Ele mostrou que nesses 20 anos nós tivemos uma redução da mortalidade geral em todas as faixas etárias de 18,2%, que tivemos 8,2 bilhões de redução de internações hospitalares. E a mortalidade infantil diminuiu 33% das crianças nascidas até 5 anos de idade. Vejam que esses dados todos, à luz da saúde pública e da importância para o país, são muito significativos. E eles têm que ser comemorados, porque quantas dessas pessoas estariam em piores condições e o custo de tudo isso para a sociedade, não imaginemos que seja só para o governo, o custo desse investimento, ele vem se pagando com todos esses reflexos positivos que nós temos. Mas isso não se dá por acaso. O Bolsa Família, o ingresso, o acesso ao Bolsa Família, ele tem algumas exigências. E exigências que teriam que estar feitas para toda a sociedade. Como, por exemplo, estar as crianças matriculadas em escolas e terem frequência, de terem a carteira de vacinação em dia, com todas as vacinas. E também, no caso das grávidas, terem o pré-natal em dia, as consultas de pré-natal em dia. Isso é o que dá a mola propulsora para nós termos esses resultados. Porque no momento em que tu proporciona a esse conjunto de pessoas alimento, escolaridade, prevenção, tu naturalmente vai diminuir as dificuldades e os problemas de saúde. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que suscita muitas dúvidas também, que é a questão de aposentadoria rural. E eu estou recebendo aqui no estúdio do NT Sul Jane Berwanger, ela que é advogada e professora. Jane, boa tarde, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Muito boa tarde. Prazer te receber. Importante que hoje aqui em Cachoeira do Sul, na Associação dos Contabilistas, a professora Jane vai estar fazendo ali uma palestra tratando justamente desse assunto que tira o sono de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não se preparam para esse momento da aposentadoria. E as leis são, às vezes, confusas, as pessoas não entendem e a pessoa acha que se enquadra de um jeito e não se enquadra, não vai se aposentar daquela forma. E esse tema surgiu por iniciativa da Associação dos Contabilistas, porque muitos produtores rurais que não são agricultores familiares, às vezes acham que vão se aposentar da mesma forma que os agricultores familiares e não vão. E eles precisam de mais informações sobre isso. Antes de tudo, quero destacar para você de casa que você pode participar aqui desse bate-papo, tá bem? Tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Manda para a gente, está na tela o número do nosso WhatsApp para você interagir, mandar a sua pergunta aqui. A professora Jane já responde para você
Na medida do possível aqui, né, do tempo que a gente tem disponível. Antes de tudo também, professora Jane, o horário dessa sua palestra hoje à noite aqui em Cachoeira do Sul? 19 horas. 19 horas. E é aberta ao público? Aberta ao público, exatamente. Então tá bem. Então, quem quiser acompanhar, tirar todas as dúvidas, hoje, 7 horas da noite, na Associação dos Contabilistas. Professora Jane, o que a gente tem basicamente em vigor em relação à regra, idade para aposentadoria, como que a gente pode separar? Você falou assim, não existe uma regra só, uma forma única de acesso. O que a gente tem basicamente, em linhas gerais, em vigor no Brasil? Bom, então nós temos o agricultor familiar. O agricultor familiar se aposenta com 55 anos a mulher e 60 anos o homem, e eles precisam comprovar 15 anos de atividade rural. Como que eles comprovam atividade rural? Bloco de produtor, declaração de aptidão à Pronaf, cadastro da agricultura familiar, tem diversos documentos que eles podem utilizar. Já os produtores rurais que não se enquadram como agricultores familiares, por exemplo, têm empregados permanentes, têm mais de 4 módulos fiscais. Nessa hipótese, eles não se aposentam com 55 anos a mulher, 60 o homem, e sim 62 anos a mulher e 65 anos o homem, e mais importante, eles precisam recolher contribuições na Guia da Previdência Social, também chamado de carnê, para poderem se aposentar. Eles não se aposentam só com o bloco de produtor, só com a prova da produção. Claro. E nessa questão aí, o valor do benefício, o valor da aposentadoria, é o mesmo valor, por exemplo, da agricultura familiar ou tem distinção? Bom, na agricultura familiar, 99,9% é salário mínimo. Já o produtor rural, ele vai ter um cálculo pela média das suas contribuições. Então, se ele contribuiu sobre o salário mínimo, ele vai ter um benefício de salário mínimo. Se ele contribuiu sobre valor maior, ele vai ter, por essa média de contribuições, o cálculo da sua aposentadoria e de qualquer outro benefício. Por exemplo, uma pensão por morte, se ele vier a falecer, um auxílio por incapacidade, todos os benefícios são calculados com base na média das contribuições. Perfeito. Professora Jane, o brasileiro não é muito assim de guardar documentos, né, ter assim o histórico, tudo certinho ao longo da sua vida. E a gente sabe que quando chega a hora da aposentadoria, isso faz toda a diferença. Se uma pessoa não tem essa comprovação, como é que ela faz? Existe algum caminho, existe algum recurso? Como é que tem funcionado isso? Bom, uma coisa que não funciona é pagar contribuições em atraso para a aposentadoria por idade. Então, além da questão da documentação, que é mais importante para o agricultor familiar, para o produtor rural não agricultor familiar, para o grande produtor rural, médio e grande, ele precisa recolher contribuições. Mas não adianta ele pensar nisso quando ele já tem 65 anos, ele tem que pensar isso antes. Então, planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Ele tem que se preocupar com isso antes. A palavra previdência vem de prevenir, de se prevenir, de guardar para o futuro. E essa é a ideia. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar, que às vezes as pessoas dizem assim, não vale a pena, a Previdência vai quebrar, vou pagar a Previdência privada. Não façam isso. Eu trabalho 25 anos com isso e de todas as pessoas que vieram falar, muitas pessoas não receberam muito pouco da Previdência privada. Ainda o Estado é o maior garantidor. O INSS nunca atrasou o pagamento. O Estado vai quebrar. O último estágio, vamos dizer assim, o último capítulo de um Estado quebrar é não pagar os aposentados. Então, a Previdência Social ainda é a forma mais segura e compensa pagar. Pois é, e aí nesse sentido, eu acho que é também importante a gente fazer aqui esse esclarecimento, né, professora Jane? Tem esse argumento, senso comum, que as pessoas dizem, eu acho que quando chegar a minha vez de me aposentar, não vai ter dinheiro. Só que aí a pessoa, por vezes, está ali na informalidade, não tem nenhum tipo de recolhimento, também não contribui para uma aposentadoria privada, que você, inclusive, mencionou os riscos. Aí sim, aí no fim das contas é um risco grande que ela pode ficar sem uma coisa e sem a outra, né? Exatamente. E tem pessoas que falam para mim assim, não, eu vou fazer a minha poupança. Isso é muito arriscado. Por quê? Primeiro porque podem acontecer coisas durante a vida, morrer, ficar incapaz, outras situações, mas normalmente eu vejo essa pessoa dizendo assim, vou fazer a minha poupança, ela não paga a previdência, não faz a poupança. E aí ela não faz nenhuma nem outra. E a poupança é sempre aquela coisa assim,
vou trocar de carro, vou pegar aquele dinheiro. Não, mas agora vou fazer uma viagem, eu mereço, vou pegar aquele dinheiro. Ou seja, vai sempre deixando para amanhã e quando vê, chega aos 65 anos de idade e a pessoa não se preveniu. E é uma coisa também muito importante, as pessoas acham assim, eu estou bem, eu tenho condições, eu tenho terra, eu tenho patrimônio, nunca se sabe o dia de amanhã. A Previdência é para isso, é para você ter uma segurança de que, haja o que houver, pelo menos aquilo ali você vai ter. Que seja pelo menos o salário mínimo. Tem histórias de pessoas que assim, tinham uma vida fantástica, pessoas, clientes que eu atendi, que diziam assim, não, aquele valor da aposentadoria é só um complemento. E aí, quando passa um tempo, a pessoa é dispensada do seu trabalho e não tem um outro trabalho, e é aquilo que vai garantir na idade avançada. Então é importante a gente ter realmente atenção a esta questão, né? Professora Jane, a questão de acesso hoje. O acesso basicamente é via aplicativo. Tem o aplicativo chamado Meu INSS. Existe algum outro caminho? Porque a gente também sabe que ainda existem muitas pessoas com dificuldade de acesso às ferramentas digitais, a mexer com o aplicativo. Como é que está funcionando isso quando chega um momento de pedir a aposentadoria? É muito comum as pessoas terem dificuldades, e no rural mais ainda, porque na maioria dos casos ele precisa anexar documentos, ele precisa preencher um formulário que se chama autodeclaração e é bem complicadinho. Então, é difícil a pessoa ter conhecimento sozinha para conseguir fazer isso. Então, geralmente, ela precisa pedir ajuda de alguém que entende desse assunto para ela poder encaminhar corretamente o benefício. Quando a pessoa encaminhou o benefício errado, não é que ela não possa encaminhar de novo, mas já tem ali uma mancha, né? Já tem alguma coisa ruim ali. E pior ainda quando a pessoa encaminha mais outro, encaminha várias vezes como se uma hora dessas vai dar. E não vai dar, cada vez vai piorando a situação. A possibilidade é vir uma negativa. Vira uma negativa, porque aí o terceiro servidor do INSS que vai pegar diz, não, mas peraí, já teve 3 benefícios indeferidos? Então, tem que ter um pouco mais de técnica nesse momento. Hoje em dia, assim, tudo é especialização, né? Na medicina é especialização em todas as áreas. E na Previdência é a mesma coisa. Então, o ideal é que a pessoa procure ajuda antes, não no dia anterior da aposentadoria ou não depois que deu errado, né? Sempre é mais fácil prevenir do que depois corrigir. Perfeito. A gente tem algumas perguntas aqui já da nossa audiência. Vamos destacar mais uma vez que você de casa pode participar aqui desse bate-papo. Estou conversando com a Jane Berwanger, advogada e professora, falando sobre aposentadoria rural. Na tela o número para você fazer a sua pergunta. Vamos ver aqui recados que chegam para a gente. A Cristiane da Rosa está perguntando o seguinte. No caso do produtor rural que alterna períodos como segurado especial e períodos como contribuinte individual, quais cuidados devem ser tomados na documentação e no recolhimento das contribuições para garantir que todo o tempo de serviço seja reconhecido no pedido de aposentadoria? Bom, ali tem 2 possibilidades. Se ela está na condição de segurado especial, que é o agricultor familiar. Segurado especial é o agricultor familiar, é a mesma coisa, para fins previdenciários. Se ela está nessa condição no momento em que completa a idade, ela pode somar, por exemplo, os últimos 3 anos de segurado especial e mais 12 anos lá atrás. Então, ela pode se aposentar com idade reduzida. Agora, se a pessoa era agricultor familiar, melhorou, comprou mais terra, evoluiu e hoje não é mais agricultor familiar, aí ela pode somar os 2 períodos, mas ela precisa ter contribuições do período de contribuinte individual e ela vai se aposentar não mais com a idade reduzida. Então, essa regra é diferente. A documentação do período em que ela está contribuindo não é problema. O problema é do período que ela fez como segurado, que ela trabalhou como segurado especial, como agricultor familiar, aí ela tem que ter provas da atividade rural. Perfeito. Muito obrigado aqui a Cristiane da Rosa pela pergunta que enviou para a gente. E você de casa também pode participar. Já temos mais aqui, já vamos trazer mais perguntas da audiência. Deni está perguntando, a mulher que mora no campo sem bloco de produtor e nenhum registro de empregados, vai se aposentar aos 55 ou 62 anos? É uma pergunta muito interessante, porque para quem é a aposentadoria rural do agricultor familiar? Aquela com idade reduzida, que precisa apenas provar a atividade. Para a pessoa que trabalha na atividade rural. Se ela apenas mora no campo e não trabalha na atividade, não tem direito.
O problema não é o bloco de produtor. Tem vários documentos que podem ser utilizados. A pergunta mais importante é: ela trabalha na atividade? E aí sim, se ela trabalha na atividade, ela pode se aposentar aos 55, mas tem que ir atrás de alguma documentação, não necessariamente o bloco de produtor. Jane, quando a gente fala de agricultura familiar, isso também inclui algumas outras categorias. Não sei se eu estou fazendo confusão, nos ajude a desmistificar. Por exemplo, pescadores, não é efetivamente só o agricultor familiar que tem a sua propriedade pequena ali e que cultiva a sua hortaliça, enfim. Sim, se estende. A condição de segurado especial na Previdência é o agricultor familiar, o pescador artesanal, inclui o indígena e o seringueiro extrativista vegetal. Então, tem um pouco mais de pessoas ali. E o judiciário reconhece também o diarista rural como segurado especial nessa regra. Então, é um pouco mais amplo, né? Ok. Bom, antes aqui da gente ter trazido as perguntas de alguns telespectadores, a Jane estava falando assim de cuidados que a gente precisa ter para não ter a negativa por parte do INSS, que depois complica, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os erros hoje mais comuns na hora que a pessoa vai ingressar com o pedido e que assim mais levam a esse indeferimento por parte do INSS? Um dos erros bastante comuns é o preenchimento errado da autodeclaração. Esse formulário, porque assim, esse caso dessa senhora que perguntou, nesse formulário a pessoa diz com quem ela trabalhou, quando ela trabalhou, o que ela produziu. É como se fosse um histórico da vida dela, dos últimos 15 anos, pelo menos. Ela vai contar tudo o que aconteceu. E o INSS... Então, o primeiro ponto é ali, é não saber preencher. E o segundo ponto é que o INSS vai pegar esse formulário e vai cruzar com bases que ele tem, com informações que ele tem do INCRA, do ITR, declaração de aptidão ao PRONAF, cadastro da agricultura familiar, vários, CNPJ, o cadastro das próprias contribuições do INSS, vai cruzar essas informações, e aí é que, às vezes, a pessoa acaba caindo. Por quê? Por exemplo, a pessoa abriu um CNPJ anos atrás, não fechou. Isso tem que resolver antes. O sistema vai detectar essa situação. Então, eu diria assim, 2 pontos chaves. Primeiro, o preenchimento da autodeclaração errado, por falta de conhecimento. E o segundo é não ter esse suporte documental. Ou bater lá na trave, né, quando for verificar os sistemas governamentais. E existe alguma possibilidade da pessoa recorrer, mediante uma negativa, um indeferimento do processo no INSS? A pessoa ela pode recorrer ainda na via administrativa ou já logo tem que, por exemplo, procurar um advogado, ingressar via judicial? Como é que funciona isso? Assim, é bem importante a tua pergunta. Quando se trata de rural, principalmente agricultor familiar, o caminho melhor nem sempre é a justiça. Existem outros caminhos, às vezes um novo pedido melhor instruído, com melhores documentos, às vezes um recurso administrativo funciona melhor do que uma ação judicial. É claro que, às vezes, a pessoa tem que ter paciência, porque quando deu errado, dali por diante tudo vai demorar. Não vai ser em 30 dias. E aí também não se iludam. Hoje em dia tem muitos golpes, né? A pessoa cai, não, em poucos dias tudo vai. Não vai. Não é em poucos dias. Tem que ir com calma, aí tem que respirar fundo e aí sim ver qual é o melhor caminho, mas isso é muito caso a caso, né? Isso, cada um depende da solução de cada caso. Pois é, você mencionou essa questão do golpe, né? Nem estava aqui dentro da nossa pauta, mas acho que é importante a gente mencionar isso. Infelizmente, no nosso país, são muitos os casos de golpes, especialmente envolvendo aposentados ou pessoas que estão nessa luta buscando a sua aposentadoria. Como é que a pessoa pode, assim, de uma forma mínima, se precaver, se cuidar para não cair num golpe? Depois, de repente, ela conseguiu se aposentar e tem outra pessoa recebendo. Quais são os cuidados básicos? Um golpe muito comum hoje é a pessoa que tem um processo judicial de qualquer assunto, mas principalmente previdenciário, e ela recebe uma mensagem com a minha foto, dizendo, aqui é do escritório da doutora Jane, vai sair o seu benefício, só tem que pagar umas taxas e não sei o quê. E o golpista trabalha com esse sentimento, com essa expectativa da pessoa.
E aí a pessoa vai lá e paga. E em vez de ela ligar para o escritório, em vez de ela chamar, em vez de ela colocar o benefício da dúvida, pelo menos, vamos ver se é verdadeiro. Hoje, sim, por exemplo, nós, no nosso escritório, a gente trabalha só com um número de telefone de contato, justamente para evitar. Então, os próprios advogados começaram a criar mecanismos. Mas sempre desconfie quando parece fácil. Isso vale para tudo. Pareceu muito fácil, desconfia. Tem chance de ser golpe. Então, não custa esperar um pouco mais, pedir informação, ir lá no escritório, buscar mais antes de fazer algum pagamento. Porque normalmente o golpista termina trabalhando ali com a expectativa que a pessoa tem. E isso é muito triste, né? Sim, exatamente. Ele envolve a pessoa naquilo. Né? E é interessante, assim, às vezes a pessoa... Nós tivemos casos no nosso escritório, a pessoa veio numa quarta-feira e eu disse para ela, o seu processo vai demorar 2 anos, o INSS recorreu, vai para o tribunal. Uma semana depois, ele caiu no golpe. Mas eu falei para ele, como é que o senhor não se deu conta? Ele disse, não sei. Então, assim, desconfiem. Essa é a palavra-chave. Perfeito. Jane, vamos aproveitar aqui mais uma vez o convite para a nossa audiência, porque hoje, então, tem essa palestra na Associação dos Contabilistas aqui em Cachoeira do Sul, 7h, aberta ao público. Aberto ao público, a gente pede que se inscreva, né, pela associação, né, tem o telefone da associação. Eu não sei de cabeça agora, mas tem o telefone da associação, para a gente organizar café e tudo, o pessoal está organizando lá. E o objetivo é realmente abrir um pouco a ideia assim, de que cada um tem que pensar no seu futuro, na sua previdência futura. Muito obrigado. Conversamos aqui com Jane Berwanger, advogada e professora. Muito obrigado, boa palestra e obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. O NT Sul de hoje termina por aqui. Esperamos você ao vivo amanhã a partir de 12h. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau.